Olá pessoal, tudo bem? Que vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos aqui, portanto, dar seguimento aos nossos trabalhos. Bem, pontualmente aqui nós estamos na etapa número 3, já estamos migrando aqui para a etapa número 4, né? Aqui traz, na etapa 3 aqui do ciclo cinza, a referência à audiência de conciliação ou sessão de conciliação. Bem, nesse contexto de consequência relativo a esta etapa, né, a este momento processual, nós temos duas situações bem básicas que podem acontecer. Na indicação número 3.1 é o comparecimento espontâneo das partes. E aí nós teremos duas circunstâncias bem claras. A ocorrência do acordo, ou seja, a composição, portanto, por meio da vontade das partes, livremente, sem haver a manifestação do juiz ali como terceiro, desinteressado, imparcial, juiz natural, que vai proceder, portanto, com o julgamento de mérito. Então, as próprias partes, mediante a autocomposição, vai, nesse sentido, determinar um acordo, vai emanar um acordo entre as partes. Nesse sentido e consequência, haverá, pessoal, necessariamente, o encaminhamento desse acordo para que o juiz realize a homologação do mesmo. Assim sendo, pessoal, essa homologação feita em grau de sentença vai ter, portanto, a extinção do processo. Subsequentemente, a sentença que homologa o acordo tem eficácia de título executivo judicial. Repito, olha só. Havendo, portanto, pessoal, na audiência de conciliação ou sessão de conciliação, autocomposição, o que vai acontecer? O acordo ele vai ser submetido à homologação pelo magistrado. Homologado, portanto, o acordo, essa sentença de homologação de acordo, pessoal, tem eficácia de título executivo judicial. Bem, trabalhando a possibilidade de não existir acordo, vamos supor, por exemplo, que as partes elas não entram em autocomposição, e aqui representado pelo ciclo que indica 3.1.2, nós temos, portanto, pessoal, a possibilidade de ser optada, né, uma faculdade das partes optarem pelo juízo arbitral. Nesse sentido e consequência, vamos aqui abraçar a leitura do artigo 24. Aliás, antes vou ler o artigo 22, bem lembrado. E, subsequentemente, vou trabalhar com vocês uma particularidade, que inclusive foi objeto, pessoal, de atualização legislativa. Bem, o artigo 22 traz a seguinte informação. A conciliação será conduzida por juiz togado ou leigo, ou por conciliador sob sua orientação. Subsequentemente, parágrafo 1º diz o seguinte: obtida a conciliação, esta será reduzida a escrito e homologada pelo juiz togado, mediante sentença com eficácia de título executivo. Veja pontualmente que o parágrafo único desmembrou-se no parágrafo 1º, em razão da atualização legislativa dada pela Lei 13.994 de 2020, este ano, ano da pandemia. Bem, parágrafo 2º do artigo 22 trata pontualmente da conciliação feita por mecanismos de comunicação remota, né? O mecanismo, portanto, pessoal, de transmissão de dados e informações não presenciais. Assim é possível plenamente uma parte de outro local realizar o fenômeno da conciliação, da autocomposição. Ao menos, pessoal, quanto à possibilidade das pessoas ali propiciarem um mecanismo de autocomposição. Isso é uma grande novidade trazida no âmbito dos juizados especiais cíveis e, se for reverberar no exame de ordem ou um concurso, evidentemente, não tenha dúvida que vai ser cobrado. Bem, parágrafo 2º do artigo 22 diz o seguinte: é cabível a conciliação não presencial, conduzida pelo juiz mediante o emprego dos recursos tecnológicos disponíveis de transmissão de sons e imagens em tempo real, devendo o resultado da tentativa de conciliação ser reduzido a escrito com os anexos pertinentes. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá de boa? Bem, nesse sentido e nessa consequência, vamos aqui pontuar algumas anotações ligadas à matéria. Veja pontualmente, pessoal, que o fenômeno da conciliação ela pode ser presencial, que foi aquilo que repercutiu desde o momento de 95, né, até 2020, houve, portanto, a previsão normativa pontual da conciliação ser presencial. Mas a partir de 2020, pessoal, nós temos uma alteração legislativa muito importante para o próprio amadurecimento e expansão do microsistema dos juizados,
que é a conciliação por meio de mecanismos não presenciais remotos de comunicação. Bem, nesse sentido e consequência, vamos partir agora para a análise de haver essa audiência de conciliação ou sessão de conciliação, seja ela na forma presencial ou não presencial, mas que não haja autocomposição. Bem, pessoal, por determinação da lei, será submetido de imediato a comunicação para as partes quanto à possibilidade de juízo arbitral. Pessoal, o juiz arbitral não é o juiz de direito da causa, tá? O juiz titular ou juiz substituto que ali esteja vinculado ao juizado. Bem, nesse sentido e consequência, o artigo 24 diz o seguinte: no obtida a conciliação, as partes poderão optar de comum acordo pelo juiz arbitral na forma prevista nesta lei. Veja que é uma opção. No direito privado, a opção, né, o poder dado às partes de optarem é uma mera e essencial faculdade. Estar dentro, portanto, da prerrogativa das partes manifestarem suas vontades, aceitando ou não. Não gera, portanto, nenhum ônus a nível processual a opção positiva ou a opção negativa. O que gera é uma mera faculdade de opção. Bem, feita a opção, encerra-se dentro da perspectiva da legislação processual, encerra-se, portanto, esta etapa, precluindo, portanto, nesse sentido e dando seguimento às novas atividades processuais. Nesse sentido, necessita-se eventualmente, pessoal, de autocomposição também nessa parte. Veja que não significa dizer que haja uma autocomposição no sentido pleno, mas tem que ter um acordo, uma autocomposição quanto à possibilidade de migrar ao juiz arbitral. E vimos no início da nossa fala, no início do nosso curso, que pode haver, pessoal, inclusive dentro de uma sistemática proativa, as partes, mesmo não tendo o teto do juizado, elas podem simplesmente utilizar os mecanismos dos juizados especiais para fazerem acordos, tá? Agora, se for uma circunstância de processamento e julgamento, deve observar essencialmente o teto de 40 salários mínimos. Só um instantinho, gente. Bem, sim, vamos aqui dar seguimento. Então, o parágrafo 1º, né, diz o seguinte: o juízo arbitral considera-se-á instaurado independentemente de termo de compromisso, com a escolha do árbitro pelas partes. Veja aqui, compete às partes indicar quem são os árbitros. Se este não estiver presente, o juiz convocá-lo-á e designará de imediato a data para a audiência de instrução. Parágrafo 2º diz o seguinte: o árbitro será escolhido entre juízes leigos. Pessoal, recentemente teve, em 2019, um concurso para juízes leigos no estado de Minas Gerais, né? Inclusive o valor interessante, a nível de juizados especiais. Então veja, o juiz leigo, pessoal, não é o juiz de direito. Bem, ao bem houveres, essa expressão leigos, ela não é muito feliz, mas é a expressão que a própria Constituição utiliza, pessoal, lá no artigo 98, inciso 1 da Constituição. Olha o que diz o artigo 98, inciso 1 da Constituição. A União, no Distrito Federal e nos territórios e nos estados, criarão juizados especiais providos por juízes togados ou togados e leigos. Veja que juízes leigos não são de direitos, mas ambos têm que ser o que, gente? Togados. Dando seguimento aos nossos trabalhos, vamos supor pontualmente, pessoal, que as partes não queiram também que haja o juízo arbitral. Elas, categoricamente, elas não querem juízo arbitral. Veja, elas não querem a autocomposição e dentro das circunstâncias da possibilidade de conciliarem, elas não querem também juízo arbitral. O que isso vai suceder, pessoal? Vai ser designado, né, de imediato uma audiência de instrução e julgamento. Pessoal, a audiência de instrução e julgamento, deixa eu colocar aqui porque fica fácil para você. Nós estamos, portanto, na etapa 3.1.2.2. Nós estamos migrando, portanto, pessoal, para a etapa número 4, que é a audiência de instrução e julgamento, AIJ. Só lembrando aqui dos números, o número 1 representa o protocolo da inicial, da exordial, o 2, a conclusão dos autos processuais, e aí vem uma série de elementos, o aditamento, vem subsequentemente, pessoal, a possibilidade de haver uma concessão de tutela provisória, e aí vai. Subsequentemente, nós temos um terceiro momento, que é a audiência de conciliação ou sessão de conciliação.
e chegamos ao ponto aqui de um quarto momento, que é a audiência de instrução e julgamento. Bem, aqui remete uma atenção bastante importante para vocês. Olha só. Primeiramente, pessoal, já vi em opções de prova a indagação se é possível haver a cumulação ou uma audiência convolar, né? Se existe a possibilidade de uma audiência de conciliação cumular com uma audiência de instrução e julgamento, ou se existe a possibilidade de ser convolada na mesma data, no mesmo dia, a audiência de instrução e julgamento. Então, pessoal, a resposta nesse sentido pontual é afirmativa. A resposta é afirmativa. E a resposta sendo afirmativa, ela deve ser dada, portanto, com uma clara notação de que, se houver, portanto, no mesmo dia, na mesma data, a possibilidade de ocorrer após a audiência de conciliação ou sessão de conciliação, a audiência de instrução e julgamento, portanto, sintetizando, simplificando, tornando econômico processualmente os feitos processuais, deve haver a atenção pontual de não prejudicar, pessoal, a defesa, de não resultar em prejuízo à defesa. Então vamos supor que nesse intercâmbio a parte autora venha pontualmente a aditar a sua exordial e, nesse sentido, pessoal, foi designado, no mesma data, a audiência de instrução e julgamento. Em prol, em primazia ao contraditório e à ampla defesa, que também são princípios que não devem ser ignorados no âmbito dos juizados, evidentemente tem que ser designada uma outra data. E a legislação, ela impõe uma data para isso. Ela impõe que tem que ser os 15 dias subsequentes, desde que, nesse sentido, portanto, fiquem cientes as partes, desde logo, juntamente com as testemunhas eventualmente presentes. Pessoal, inclusive o subsequente ainda utiliza o trema, né? Que pela nova literatura, né, nova gramática portuguesa, não se usa mais. Bem, vamos aqui ao artigo 27 da Lei 9.099 de 95. Olha o que diz. Não instituído o juiz arbitral, proceder-se-á de imediato a audiência de instrução e julgamento, desde que não resulte o que, gente? Olha só, prejuízo para a defesa. Subsequentemente, não sendo possível a sua realização imediata, será designada a audiência para um dos 15 dias subsequentes. Veja que não usa o trema ainda. Cientes, desde logo, as partes e testemunhas eventualmente presentes. Então, em síntese apertada, significa dizer que existe a possibilidade de cumular os feitos, havendo, portanto, pessoal, audiência de conciliação, subsequentemente pode haver, pontualmente, audiência de instrução e julgamento. Vamos imaginar pontualmente que o juiz da conciliação também, deve ser no caso, né, juiz prevento, né, ele vai também julgar a matéria. Mas vamos supor que existe a figura do conciliador ou de um juiz leigo, subsequentemente a matéria, pessoal, pode acontecer que seja designada pontualmente a audiência para daqui 15 dias. Veja que a legislação ela é rigorosa, designada para um dos 15 dias subsequentes. Então, é uma relação sine qua non de sucessão. Então, havendo, portanto, audiência de conciliação frustrada, sem autocomposição, e havendo, portanto, desinteresse ao juiz arbitral, remete, portanto, os autos processuais, marcando data e hora logo para que haja audiência de instrução e julgamento. Bem, dando seguimento à nossa matéria, então, pessoal, significa dizer que até a IJ o réu poderá apresentar de forma oral ou escrita a sua contestação. Veja pontualmente que, inclusive nos enunciados da FONAGEM, é possível o aditamento da exordial antes da IJ. Na mesma medida e consequência, quanto à apresentação da contestação oral ou escrita. Bem, nesse sentido e consequência, remeto a atenção pontual à parte relativa à resposta do réu, no que se refere aos artigos 30 e 31 da Lei 9.099 de 95. Vamos lá? Bem, a contestação que será oral ou escrita conterá toda a matéria de defesa, ou seja, a concentração, exceto a arguição de suspeição ou impedimento do juiz, que se processará na forma da legislação em vigor. Veja pontualmente, pessoal, que deve ser feito à parte, né? Não deve ser, portanto, feito no mesmo documento de contestação essa questão relacionada ao questionamento do impedimento e suspeição. Bem, dando seguimento aos nossos trabalhos, as situações, portanto, de impedimento e suspeição devem ser arguidas em apartado, pessoal. Nesse sentido, deve ser aplicado ao caso concreto o artigo 146 do CPC. Meu Deus, a garganta estava pegando.
Artigo 146 do CPC. Olha o que diz. No prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou suspensão em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com o documento em que se fundar a alegação e com o rol de testemunhas. Portanto, pessoal, é feito o que, gente? Em documento apartado, separado. Ou seja, petição específica dirigida ao juiz do processo. Só um instantinho aqui, gente, porque minha garganta já está pegando. Deixa eu tomar aqui uma água rápida. Bem, dando seguimento aos nossos trabalhos, pessoal, ficou alguma dúvida? Tranquilo? Tá de boa? Bem tranquilo, né, a sistemática do juizado? Bem, vamos aqui nesse sentido, pessoal, pontual, vamos analisar, assim sendo, a própria audiência de instrução e julgamento, tá? Então, nesse sentido pontual, volta aqui para o nosso slide, vamos aqui analisar pontualmente a parte 4. Eu acredito que eu reverberei várias informações, mas eu vou repetir as que entendo, em particular, essenciais. Primeiramente, pessoal, a audiência de instrução e julgamento, ela irá renovar a tentativa de conciliação. Isso é em prestígio, claro, ao artigo 2º da Lei dos Juizados Especiais Cíveis. Vai prestigiar novamente, pessoal, a possibilidade de conciliação. Então, veja, na parte 3, haverá o quê? Uma tentativa de autocomposição. Na parte 4, na audiência de instrução e julgamento, mais uma vez haverá a oferta dentre as partes para que elas possam realizar a autocomposição. As partes, nos casos pontual, manifestando não interesse de autocomposição, o que vai acontecer pontualmente, o juiz, pessoal, ele vai analisar as questões que envolvam os incidentes processuais. Isso tudo vai ser aperfeiçoado na própria temática da audiência de instrução e julgamento. Então, o juiz, em primeira etapa, né, vai fazer o convite às partes para realizar a autocomposição. As partes não querem, ponto. Beleza, parte para outra. Então, subsequentemente, irá o juiz analisar os incidentes processuais. Bem, tranquilo, não tem nada, vai para a terceira etapa. Vai seguir, portanto, dentro da audiência de instrução e julgamento, veja que é tudo concentrado na audiência, em razão do princípio da economia processual e celeridade. Vai haver, portanto, a fase probatória. Aí, pessoal, é interessante observar que vai haver a oitiva das partes de técnicos, né? Vai haver a oitiva de técnicos, das partes e testemunhas, né? Então, nesse contexto de consequência, vai ser arrolada no mínimo, pessoal, no máximo, perdão, até 3 testemunhas. Bem, feito isso, vamos chegar à quinta etapa, que são as alegações finais. Bem, tem doutrinadores que entendem que as alegações finais ela é uma mera prerrogativa, uma faculdade por parte do magistrado, né? O magistrado poderá ou não trazer essa possibilidade das alegações finais. Bem, mas se você for pontualmente, pessoal, vamos aqui, CPC, beleza. Se você for pontualmente ler comigo o artigo 364, vamos aqui. Olha o que diz o artigo 364 do CPC de 2015. Fim da instrução, o juiz dará a palavra ao advogado, do autor e do réu, bem como ao Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, sucessivamente pelo prazo de 20 minutos para cada um, prorrogar por 10 minutos a critério do juiz. Então, esse prorrogável, ao meu entender, salvo o melhor juízo, é quanto aos 10 minutos. Esse a critério do juiz liga-se, portanto, a essa prorrogação de 10 minutos, não quanto às alegações finais. Mas existe pontos, inclusive clímax de divergências, mas é importante saber esses dois pontos. Então, por uma primeira parte doutrinária, entende que as alegações finais em sede de juizado, prestigiando a celeridade, prestigiando a economia processual e a própria clímax da disciplina em si, né, que envolve, portanto, a oralidade, o procedimento sumarício, essas alegações finais são meras, portanto, pessoal, prerrogativas faculdades por parte do juiz a seu critério quanto mesmo. Mas com o advento do Código de Processo Civil, traz uma clara e notória circunstâncias que é a critério do juiz quanto à prorrogação de 10 minutos, pessoal, relativo às alegações finais. Veja que o prazo, portanto, mínimo de direito ao advogado de cada uma das partes é de 20 minutos. Bem, pessoal, feito tais expoentes, evidentemente o juiz vai sentenciar. Na sentença, que é, portanto, a fase número 5 derradeira, o juiz ele é vedado categoricamente, pessoal, ter que, ao sentenciar, determinar no seu conteúdo quanto à fixação da indenização
uma decisão de sentença ilíquida. É vedado expressamente na disciplina dos juizados qualquer sentença ilíquida. Ele não pode ir em hipótese alguma nesse sentido. Ah, professor, mas o pedido for genérico. A legislação ela é categórica. Mesmo que a parte autora faça pedido genérico, inclusive no âmbito do juizado, tá bom? Deixando bem claro. No âmbito do juizado que faça pedido genérico, a sentença não pode ser ilíquida. Não pode ser ilíquida. Subsequentemente, pessoal, quanto à estrutura da sentença, você estudou comigo no início do curso que a sentença ela é composta pelo elemento relatório, pelo elemento fundamentos jurídicos de direito e, subsequentemente, o dispositivo. Fazendo uma relação de tese, antítese e síntese, a decisão de sentença é uma síntese. A tese é aquilo que o autor argumenta quanto à lesão. A antítese ela é concentrada na contestação. Então, na contestação, nós temos uma antítese, portanto, uma argumentação contrária à apresentada pelo autor. Nesse sentido, pelo princípio da congruência, nós temos que a sentença não pode estabelecer uma decisão cujo elemento dispositivo determine uma condenação, uma obrigação, ultrapassando os limites da lide, diminuindo os limites da lide, ou uma invenção. Ou seja, o juiz não pode julgar extra petita, ultra petita, infra ou sinta petita. Ele tem que se limitar aos contornos definidos na lide. Bem, de toda maneira, toda consequência, pessoal, é importante nesse sentido, claramente, que na decisão de sentença, veja que nos juizados especiais cíveis, dispensa o relatório. O que ele vai fazer é uma mera exposição cronológica dos fatos bem sucintos. E, subsequentemente, ele vai trabalhar essencialmente, aí ele tem que realmente expressar seu ponto de vista, os elementos de convicção. Isso é um elemento importante, inclusive, pessoal, a Constituição e subsequentemente, o Código de Processo Civil, no seu artigo 11, exige que as decisões de sentença sejam fundamentadas. Então, ele vai ter que sentar mesmo na cadeira e escrever mesmo, dizendo de forma convicta aquilo que ele traz de entendimento, tá? Nem que ele fique falando e o servidor ao lado, né, o escrivão, o seu assessor ali pontual, tenha que digitar cada palavra, cada termo. Mas ele tem que deixar bem claro, de forma translúcida, plena, o seu entendimento claro, translúcido quanto à matéria. Bem, vou aqui direto à legislação, que eu acho que está já o suficiente a minha fala. Bem, primeiramente, pessoal, eu queria ler com vocês... Opa, não faz isso. Tá. O artigo 14, certo? Do CPC, da Lei 9.099 de 95. Olha o que diz. O processo instaurar-se-á com a apresentação do pedido, escrito oral, à Secretaria do Juizado. Finalizando nesse sentido e consequência, vamos aqui ao parágrafo 2º. É lícito formular pedido genérico, quando não for possível determinar desde logo a extensão da obrigação. Então, nada impede que, dentro de um pedido genérico, o juiz possa, portanto, sentenciar. E mesmo que faça um pedido genérico, ele tem que tornar o que? A sentença líquida. Nesse sentido e consequência, vamos para o artigo 38. Olha só, pessoal. Sentença. A sentença mencionará os elementos de convicção do juiz, com um breve resumo dos fatos relativamente ocorridos na audiência, dispensado o relatório. Então veja, pessoal, ele não precisa em hipótese alguma trazer todo o histórico pontual do processo. Ele pode fazer pontuais exposições, mas não é, portanto, relatório. Evidentemente, ele vai fazer uma pertinência lógica de alguns aspectos essenciais e aí vai transmitir isso na sentença. Mas, ao mesmo tempo, se te perguntarem na prova quanto à presença do relatório, por favor, não esqueça, é dispensada. Tá? Bem, na toda maneira e consequência, ele vai fazer o que, gente? Um breve resumo dos fatos. Então fica quase que um hiato, né? Para português é demais. Então veja, você que tem um mínimo noção de português, você fica, né? Você brinca com português. Então, deixa aí esse pensamento dela vir. Vamos aqui, claro. Então, com um breve resumo dos fatos. Então ele vai chegar lá, dizer mais ou menos o que aconteceu dentro do trâmite, bem breve. Mas dispensa o relatório. Entendeu? Bem, deixa eu falar. Então, com um breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência. Veja que é pontualmente o que, gente? Da audiência. É da audiência. A concentração das informações é na audiência. Bem, de toda maneira, toda consequência, vamos aqui ao artigo 52, inciso 1. Gente, desculpa, eu estou realmente no meu limite. A execução da sentença proceder-se-á no próprio juizado. Ah, professor. Então, nós vamos para uma próxima etapa. É isso que eu quero dizer? É isso mesmo, queridão. Nós vamos para uma próxima etapa. A próxima etapa
Tá aqui, ó, no 7. Ou seja, gente, execução, cumprimento da sentença. Cumprimento da decisão judicial de sentença. Bem, no que tange pontualmente ao cumprimento da decisão judicial de sentença, pessoal, o cumprimento ele é imediato. Havendo, portanto, decisão judicial de sentença, a parte perdedora, né, vencida, ela tem que realmente cumprir. Mas vamos supor pontualmente que ela não cumpra com sua palavra. O que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer pontualmente que a parte vencedora vai peticionar ou vai oralmente falar a situação, né? Geralmente é peticionado, mas a nível de entendimento ele pode simplesmente informar ao juízo. E nesse sentido de consequência, isso vai impulsionar, pessoal, a obrigação de cumprimento da decisão de sentença, mas de uma forma forçada, coercitiva. Inclusive pode ser fixado nesse sentido, pessoal, multa pelo descumprimento diário, enfim. As famosas asteíndices. Bem, nesse sentido e consequência, te convido à leitura do artigo 52, parágrafo 4º. Olha só, pessoal. Não cumprida voluntariamente a sentença, transitada em julgado, e tendo havido solicitação do interessado, veja aqui ela fala que poderá, inclusive, ser verbal, procedenciar, desde logo, a execução, dispensada nova citação. Tá? Até porque, na ideia de simplicidade e formalidade, a parte adversa estava na audiência. Então, precisa ser citada novamente. Né? Aliás, inclusive, a doutrina critica essa expressão. O certo, segundo o ponto de vista da doutrina, seria intimação. Mas a questão pontual que deve ser levada em consideração, pessoal, é sobre a óptica. Né? Lembrar que o CPC de 73 era a legislação que refletia as principais normatividades na legislação instrumental brasileira. Não era a atual legislação, que é o Código de Processo de 2015, que é a Lei 13.105 de 2015. Tá bom? Bem, pessoal, ponto derradeiro nessa parte é se a competência dos juizados especiais cíveis quanto ao cumprimento das suas decisões judiciais de sentença, ou seja, a execução, a competência é absoluta. Tá? Inclusive, eu já vi isso em prova. Já vi isso em prova por 2 vezes nos meus estudos. Então, veja, no que tange a isso, a resposta é negativa, em razão do novo CPC. Em especial, atenção, destaco para você o artigo 516. Eu já vi isso em 2 momentos, tá? Bem, o artigo 516 do CPC diz o seguinte: o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante, inciso 1, os tribunais nas causas de sua competência originária. Inciso 2, o juízo que decidiu a causa do primeiro grau de jurisdição. Inciso 3, o juízo civil competente. Quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou acordo preferido pelo Tribunal Marítimo. Mas aí vem o parágrafo único. Olha o que diz. Nas hipóteses, olha só, nas hipóteses dos incisos 2 e 3, destaco para vocês o inciso 2, ou seja, o cumprimento da decisão de sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa do primeiro grau de jurisdição, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado. Lembra das nossas aulas acerca de princípios? Né? Pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. Então, pessoal, lembrar do velho e grande brocado latino, que é o patrimônio do devedor, é o que, gente? A garantia do credor. Então, o exequente, ele quer saber onde estão os bens para executar o executado. Então, se os bens não estão pontualmente no local da jurisdição do juizado, pela nova temática do CPC, pode declinar para outro local, pessoal. Inclusive pelo próprio domicílio executado ou outro local. Bem, o importante nesse sentido, já que há uma decisão judicial de sentença transitada em julgado, decisão judicial de sentença em que reconhece pontualmente o direito por parte do indivíduo, evidentemente, pessoal, tem que haver, nesse contexto de consequência, a possibilidade de indicar o local onde tem os bens do executado. Bem, falando em trânsito em julgado, pessoal, antes devemos observar também que existe uma possibilidade que é o chamado recurso nominado. Vamos supor pontualmente que a parte vencida, não satisfeita com a decisão judicial de sentença, queira recorrer. Nesse sentido pontual, remeto atenção ao artigo 41 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis. Olha o que diz, pessoal. Da sentença excetuada a homologação de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio juizado. Pessoal, isso aqui não é questão desse tempo de vocês agora. Mas ao meu tempo de faculdade havia um burburinho pontual
qual era a natureza dessa sentença, desse recurso. E havia uma discussão meramente acadêmica. E ficou consagrado, inclusive, muito bem das lições do jurista Alexandre Câmara, que é uma mero recurso nominado. É um recurso, mas inominado. Por que inominado? Porque a lei não definiu o nome dele. Agora, ele se comporta, veja que é um recurso que se comporta pontualmente como uma apelação. Porque na literatura do CPC 2015, bem como foi na literatura do CPC de 73, de decisão judicial de sentença em que extingue o processo com resolução de mérito, evidentemente, grau de recursal é apelação. Tá? Então, nesse sentido e consequência, o item número 7, o item número 6, trata pontualmente do recurso inominado. Pessoal, é isso que eu queria falar para vocês. Deixa eu reverberar aqui um ponto. Acho que para não ser injusto. Acho que... contagem dos prazos. Bem, pessoal, só um ponto aqui curioso que tangencia. Foi incluído na Lei 9.099/95, em 2018, uma solução que, ao meu ponto de vista, era meramente acadêmico, que os tribunais, pela minha experiência, não estavam tendo muito dissenso, por mais que as turmas recursais havia uma certa cautela e tal, mas havia mais no meu ponto de vista, deixo claro, eu acho que era uma mera discussão mais acadêmica. Tá? Logicamente, eu não tenho uma visão de todas as turmas recursais dos juizados do Brasil. Mas, pontualmente, pela literatura de civil, processualista civil brasileira, era uma discussão meramente acadêmica. Bem, nesse sentido de consequência, a discussão era se aplicava, quanto à contagem dos prazos, dias úteis ou dias contínuos. Lembrar que, pontualmente, que pela égide do CPC de 73, a contagem era em dias contínuos. Mas, atualmente, pela égide do atual CPC, em dias úteis. Bem, a solução é clara. Olha só aqui que diz. Na contagem dos prazos em dias estabelecidos por lei ou pelo juiz para a prática de qualquer ato processual, veja que é o âmbito dos juizados especiais civis, inclusive para a interposição de recurso, no caso nominado, computação somente os dias úteis. Tá? Essa é uma questão para reverberar o princípio da segurança jurídica aqui da minha parte para vocês, tá? Para não faltar com nenhum conteúdo. Bem, pessoal, como dá para saber pontualmente, existem mais outros elementos importantes dos juizados especiais civis. Eu peço para vocês aí, dentro do nível de interesse, que façam a devida pesquisa, mas eu acredito que, de uma forma bem razoável, eu te apresentei a sistemática do microsistema dos juizados especiais civis. Eu agradeço plenamente a todos vocês. Essa aqui, portanto, é a nossa última aula. Muito obrigado a todos vocês e aguardo vocês no próximo semestre, em um próximo momento, se Deus quiser. Muito obrigado a todos. Fique com Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite.